Imagine entrar num lugar buscando consolo, compreensão, respostas para a dor da alma e encontrar silêncio, julgamento e indiferença. Será que o Centro Espírita, templo de amor e caridade, tem esquecido o seu papel essencial? No vídeo de hoje, mergulhamos em uma reflexão profunda e necessária com Jorge Lahar, que revela, sem rodeios, uma das maiores fragilidades do movimento espírita atual: o acolhimento. Durante décadas, temos visto o espiritismo se expandir em obras, estudos e filmes. Mas por que apenas 2% da população brasileira se declara espírita, mesmo quando mais de 80% acredita na reencarnação? Onde estamos falhando? Prepare-se para ouvir verdades desconfortáveis, histórias impactantes e orientações diretas que vão te fazer rever o papel da sua casa espírita, dos seus trabalhadores e, principalmente, o seu. Porque o verdadeiro acolhimento não é um sorriso na porta, é um compromisso com a alma do outro. Esse vídeo não é apenas um convite à reflexão. É um chamado urgente para transformar. Assista até o fim. O que está em jogo não é apenas o futuro do movimento espírita. É a forma como lidamos com a dor humana. E isso não pode mais esperar. Uma mensagem que nós temos dentro do movimento espírita, mensagem essa que já está com 50 anos de existência, recebida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, referente à questão da necessidade da união e da unificação do nosso movimento espírita. E durante a nossa tarde, nós discutimos algumas perspectivas daquilo que vem sendo sinalizado tanto na sociedade em que vivemos, como no interno do movimento espírita, com novidades para as quais nós precisamos nos preparar em função das constantes mudanças do mundo em que nós vivemos. Tivemos a chance de, no final da tarde de ontem, refletirmos um pouco sobre o plano de trabalho e as correlações, vinculações que existem entre esse plano e o triângulo proposto por João de Ângeles: qualificar, humanizar e espiritizar. E dando continuidade a toda essa discussão sobre a integração do movimento espírita e as transformações necessárias para o processo de mudança que nós precisamos desenvolver na nossa atividade espírita, nós, na manhã de hoje, encerrando as nossas atividades, iremos aprofundar alguns pontos que a gente precisa debater ainda sobre uma das fragilidades que o nosso movimento possui e que de alguma forma tem dificultado o desenvolvimento mais efetivo das nossas casas espíritas e criado alguns embaraços no processo de integração e de facilitação do oferecimento de serviços da casa espírita para a população. Hoje nós vamos tomar uma parte do nosso tempo para que a gente discuta sobre o acolhimento na casa espírita. Nós, dentro do movimento espírita, somos muito frágeis nisso, conforme a gente já conversava na nossa tarde de ontem, e nós decidimos que a gente faria hoje uma discussão sobre isso. E o que é que a gente observa nesse processo todo? Nós observamos que o movimento espírita brasileiro, ele, de certa maneira, foi muito agraciado por muitas oportunidades, por muitas chances de serviço. Nós, todos, não desconhecemos a importância da figura de Chico Xavier dentro do nosso movimento espírita. As obras por ele deixadas, a contribuição efetiva para a interpretação do legado kardeciano foi de suma importância para o desenvolvimento do movimento espírita no Brasil. Tanto que nós temos até livros sobre Chico, vivemos o centenário dele com uma série de eventos dentro do movimento espírita para isso, e até selos dos Correios foram emitidos em função do centenário de Chico Xavier, o que é muito interessante, porque sinaliza a valorização de Chico dentro do cenário da sociedade brasileira e não somente no interno do movimento espírita. Então isso para nós
promove uma divulgação muito significativa. O movimento espírita seria certamente no Brasil muito menor se nós não tivéssemos a contribuição de Chico ao longo de tantos anos de apoio e de divulgação da mensagem espírita. Porém, não somente a gente encontra essas manifestações de Chico Xavier, mas nós temos fora do movimento espírita algumas novelas que trazem informações de conteúdo que, se não é espírita, serve ao propósito de divulgação dos ideais espíritas. Lembram dessa novela? Alma Gêmea, da Índia, que reencarnou no mesmo dia que a outra estava nascendo. Lembra? E o povo na casa espírita queria que a gente explicasse isso, mas a novela não é espírita. Então aqui são novelas, são histórias que ajudam a divulgar o conteúdo da mensagem espírita sem necessariamente serem fiéis ao conteúdo doutrinário. Lembram dessa novela? Não lembro. Nossa! Mas quando ela foi feita de novo, vocês lembram, não lembram? A viagem. Isso aqui era a viagem, aí charmosamente filmando aqui, né? E aqui nós temos a novela novamente, A Viagem, que é uma divulgação bastante efetiva de conceitos espíritas que nós no Brasil temos. Lembram dessa? Amor Eterno Amor, que tinha uma menina que conversava com ele. Lembram? São reforços que a gente recebe de fora do movimento espírita que vem incrementar a divulgação dos conceitos espíritas. Além disso, nós temos também, por exemplo, algumas séries. Já viram o Cold Case? É a história dos casos policiais que já estão gelados, é um caso gelado, um caso de que já não tem mais conserto. Aí o espírito ajuda a nos desvendar do próprio crime. Ele se manifesta, aquela moça ali, e aí vamos fazendo o desvendar da história e achar quem foi o criminoso. É uma divulgação da questão da imortalidade da alma e da comunicabilidade do espírito. Conhecem essa série? Esta ajuda a polícia a desvendar crimes através da mediunidade dela. Conhecem essa? E também a moça, ela se comunica com os espíritos. Conhecem este Supernatural? Também a mediunidade está presente. São séries norte-americanas. Até a própria revista Veja de vez em quando dá uma cancha para nós. Por que é tão forte a crença na reencarnação e na comunicação com os corpos? Então nós temos fora do movimento espírita um conjunto de apoio para a questão dos nossos princípios. Hollywood também tem ajudado. Lembram de Ghost? Excelente. Para mim até hoje imbatível. Lembram desse, O Ano Além da Vida? Lindo. Lembram desse? Zou. Esse para você é o melhor. Espetacular. Não, eu não percebi nada. E este? Seja sentido. E este? E este? Esse é maravilhoso. Esse é o melhor dos nossos. E este? Mestre. E este? O livro do Filme dos Espíritos. Esse eu não gostei muito. Eu achei ele lento.
Lento. E este? A mãe de Chico, muito bom. Quer dizer, nós não... Os órfãos? A viagem ia colocar aqui. E a viagem foi... Filho do Chico, eu botei antes. A viagem ia colocar aqui, mas eu acabei não colocando. Os órfãos eu nem conheço. Ah, é? Ah, eu preciso botar isso. Está passando aquela novela. O Faustão fez uma pesquisa. Se as pessoas acreditavam na reencarnação ou não. Se acreditavam na reencarnação. 81% acreditavam na reencarnação, 19% não. Baseado no IBGE. O IBGE diz que 25% do Brasil é protestante, né? Mas a crença da reencarnação no Brasil ela é muito forte. Exato. De alguma maneira, a doutrina espírita no Brasil, apesar de ser muito difundida, há ainda um certo preconceito com relação a ela. Em algumas regiões mais, em outras regiões menos, mas há uma certa resistência à mensagem espírita. Mas os conceitos espíritas caminham mais rápido do que o espiritismo. Eu poderia dizer assim: a aceitação de que existe a reencarnação é maior do que a aceitação com relação ao espiritismo em si. A aceitação de que existe comunicabilidade entre vivos e mortos é maior do que a aceitação do espiritismo em si. Os princípios espíritas eles têm uma penetrabilidade maior na sociedade do que propriamente a adoção do espiritismo enquanto forma. Mas os princípios, por isso que é o mais importante, né? O mais importante é que os conceitos espíritas eles permeiem a sociedade, e isso vem acontecendo e nós não podemos reclamar. Porque se nós pegarmos outras doutrinas, elas não têm esse tipo de divulgação que a gente tem. A TV Globo recentemente recebeu uma visita de alguns pastores pedindo para que deem a eles uma heroína protestante. Eles querem, porque quando aparecem protestantes em novelas, podem ver que é integralizado, é uma pessoa falsa, é hipócrita. É muito comum essa imagem que é colocada pela televisão. Dá uma alfinetada de vez em quando nessa questão. E eles foram pedir pela força, né, que o movimento protestante tem no Brasil, para que se coloque uma heroína. Eles foram lá pedir uma heroína protestante. Mas talvez a Globo venha a promover isso, para ver como é que vai ser a aceitação. Mas nós, independente de irmos lá pedir ou não, está acontecendo um conjunto grande de manifestações no sentido de divulgação dos princípios da mensagem espírita. Inclusive naquela novela A Viagem, teve um capítulo que o Antônio Fagundes pegou o livro dos Espíritos e mostrou na tela. Disse assim: eu estou lendo isto. Ele mostra num dos capítulos. Então, tudo isso é muito positivo porque diminui as resistências, facilita o acesso, abre para nós uma oportunidade muito grande de divulgação da mensagem espírita. E o que se poderia ou se pode esperar em relação a isso, e a necessidade crescente que as pessoas têm do conteúdo espírita, é que nós enfrentássemos uma verdadeira tsunami. Não está dando para ver, mas é um tsunami aí. Que nós tivéssemos uma tsunami nas nossas casas espíritas. Porque não é uma questão de ufanismo, mas as respostas que a doutrina espírita nos oferece, elas sinceramente são mais satisfatórias do que outras doutrinas. Ela é melhor no sentido de nos explicar, de nos esclarecer, de nos consolar. É muito mais razoável. Mas alguma coisa acontece que nós, apesar de toda essa divulgação que temos,
nós não apresentamos, mas no nosso movimento espírita, um fenômeno semelhante ao que acontece do lado de fora dele. Digo para você de maneira mais clara: se a reportagem dizia que 80% da população brasileira é favorável à ideia da reencarnação, por que somente 2% se declararam espíritas no Brasil? Por que nós temos uma quantidade tão pequena de centros espíritas comparado com a quantidade de outras manifestações religiosas? Por que há tão pouca presença percentual na sociedade dentro dos centros espíritas? O que acontece? O que há que a gente não consegue efetivamente fazer um crescimento da doutrina como se poderia esperar? Eu não estou dizendo isso na ideia de que a gente tem que buscar quantidade, que nós teríamos que sair agora convertendo pessoas e trazendo para a casa espírita. Mas é uma reflexão pelo fato de nós sermos a nação mais espírita do mundo. Nós já temos um movimento espírita bastante antigo no Brasil, mais que centenário, e nós não temos dentro da nossa sociedade uma proliferação de casas espíritas que se poderia esperar. Vários municípios não têm casas espíritas. Eu fico às vezes, quando eu passo, pensando: meu Deus, como fazem as pessoas aqui que vivem dramas mediúnicos? Como se resolvem? Que remédios estão tomando? Que soluções estão dando? E quem perde seus parentes está se consolando onde? Como é que a gente lida com às vezes com dores tão amargas que a vida nos traz? Como é que essas pessoas estão conseguindo acomodar as suas cargas nos ombros? E eu fico pensando até onde vai a nossa responsabilidade de nós permitirmos que a nossa sociedade continue com esse perfil durante tanto tempo. É lógico que a gente observa um crescimento do movimento espírita. O movimento cresce, isso é indiscutível. A gente percebe nitidamente a cada ano. Ele fala pelo IBGE, a cada medida que a gente faz, dá para perceber a mancha, no sentido positivo, a mancha da doutrina espírita se espalhando no mundo. A gente tem formas de fazer essas análises e você vê como que vai aumentando a intensidade do espiritismo em todo o território nacional. Mas analisando o quanto ela poderia ser, parece que falta alguma coisa nesse sentido. Eu já falei isso aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, em Dourados, algumas vezes, e eu vou repetir para a gente gravar isso. O pessoal do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa para saber a quantas andava o processo de atendimento na casa espírita. E aí pegaram uma empresinha para fazer uma análise de comportamento do pessoal que entrava na casa espírita. E esse pessoal passou um tempo indo às casas espíritas e controlando quem ia e quem voltava. Você veio, primeira vez que veio, primeira vez. Você veio, não, segunda vez, não, voltou, beleza, tal. Foi, voltou, tal. Passou um tempo levantando isso. E depois de fazer todo esse trabalho de levantamento, eles apresentaram para o Rio Grande do Sul um resultado que certamente não deve ser diferente dos outros estados da federação. O pessoal levou o material para o presidente da casa e disse: olha, nós temos um levantamento e descobrimos que vocês têm um percentual de retenção de 25%. O que quer dizer isso? Que de cada 4 pessoas que vão pela primeira vez na casa espírita, só uma volta. E o cara não se segurou e disse: vocês são ruins demais, hein? Porque realmente, imagine você ter uma instituição que só convence a pessoa a voltar para 25% daqueles que ali entram, e posso asseverar a vocês: o produto não é ruim, o produto é bom. Nós temos um produto bom para oferecer, excelente, claro, franco, lógico, farto. Não é uma coisa assim: tem uns livros aí, mas está tudo em francês aí. Você tem alguém que lê? Não tem. Imagine o pessoal que veio antes de nós. Eu fico pensando no Olímpio Stélio de Menezes, que foi o primeiro efetivo divulgador da mensagem, que lia os livros em francês, traduzia folha a folha e mandava imprimir aquela folha para as pessoas lerem aquela folhinha da obra de Kardec que ele tinha traduzido. Imagine se a gente fosse contar
uma realidade dessa. A gente tem uma profusão de obras, é livro, é filme, é tanta coisa. E a parte que nos cabe, que seria a recepção desse pessoal, parece que é o que está dando problema para nós. Nós estamos parecidos com a história que eu contei ontem de Pedro, que distribuía leite, agasalho, pão, e cada um dava uma coisa, e a parte de Pedro era só distribuir o pão, só distribuir, e estava reclamando do que fazia. E de certa forma, a gente recebe tudo na casa, recebe os livros, recebe as apostilas. A parte que nos cabe fazer é aquela parte que não tem como a gente passar para outra pessoa, que é recepcionar a pessoa, acolher aquela pessoa, conduzir aquele companheiro dentro da casa espírita, aplicar uma palestra que seja coerente com aquilo que a pessoa veio buscar, ter em mente esse tipo de coisa. E de certa forma nós temos falhado nesse processo. Por isso, então, vale algumas reflexões que se encontram no Evangelho para que a gente possa analisar essa questão de mais perto. Diz Jesus: se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Diz Jesus. Diz mais, Kardec dizendo em Obras Póstumas: 2 elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo. Primeiro, o estabelecimento teórico da doutrina, esse está feito. E segundo, os meios de a popularizar, também está feito. E o que falta? Porque os meios estão prontos, os meios estão aí, e a doutrina está consolidada. A parte que nos cabe agora é só divulgar isso. E de alguma forma a gente tem falhado nesse processo. O projeto de 68, que até imaginou para o movimento espírita, tipo um planejamento estratégico para o movimento, contém vários itens dessa discussão. E aqui, uma reflexão de Jesus sobre o caminho a seus discípulos. E se em algum lugar não os receberem, nem os quiserem ouvir, ao partires de lá, sacudir o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, se em algum lugar que alguém chega, que pode ser, por exemplo, a casa espírita, alguém não receber aquele que vem em nome dele, porque se receber quem ele enviar, recebe a mim. Quando ele vem a nós. O sentido está de lá para cá, e não dizer que nós que vamos até as pessoas para levar a mensagem, mas ele encaminha as pessoas para casa. Se não receber com fraternidade, e nem vos quiserem ouvir, que é a situação de não ouvir com atenção, ao partires de lá, sacudir o pó dos vossos pés e nunca mais volte lá, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E às vezes nós podemos estar sendo, sem perceber, elementos que contribuem nesse processo. A gente às vezes não sabe que está produzindo isso, mas nós estamos fazendo esse papel. Eu tenho um amigo que o filho dele agora conseguiu o primeiro emprego. E eu fui conversar, estava assim na mesa conversando, e ele falou: agora está empregado e tal. Aí eu disse: o que você está fazendo agora? E você fala feliz, ocorrido esta semana. Eu digo: no que você está trabalhando, rapaz? Agora eu sou porteiro lá da empresa. É? E qual é o seu trabalho lá? Porteiro, o que você faz lá? Aí eu disse: o meu papel é atrapalhar as pessoas de entrarem. Aí eu disse: atrapalhar? Claro, porque se eu não estiver lá, vai passando todo mundo, então eu tenho que atrapalhar as pessoas. Aí, gente, que beleza. Aí pensei lá no movimento espírita, achando que esses porteiros do nosso movimento. E aí, nós às vezes, pela maneira como nós trabalhamos, a gente não percebe que a gente está conduzindo as pessoas para fora da casa espírita por alguns detalhes que às vezes a gente faz.
E aí vale a pena que a gente discuta efetivamente a questão do acolhimento na casa espírita. De que maneira a gente pode fazer isso? Existem muitas técnicas que se fala, né? A igreja protestante é bem eficaz, como a gente estava comentando ontem, de ferramentas para o acolhimento. Não é necessário que o movimento espírita se abrace com algumas práticas que ali existem, até porque o movimento espírita ele não tem o perfil proselitista que a igreja protestante possui. Então, geralmente, o pessoal é recebido com uma flor, aí a pessoa entra, já entra dois com ela. Ô, minha irmã, vem aqui, minha irmã não é irmã ainda, minha amiga, venha e tal, e sente aqui, e anda com a pessoa, quero te apresentar para todo mundo, não larga o sujeito, para que a pessoa se sinta inserida. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Eu não estou me referindo constantemente. Eu não estou me referindo a esse tipo de coisa, mas existem estratégias que a gente pode utilizar, que são razoavelmente eficazes e que podem ser usadas dentro do movimento espírita. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando se trata dessa questão do acolhimento, é quem é a pessoa que entra na casa espírita na condição de acolhida. Quando a pessoa passa naquela porta, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o cara que está entrando, quem é a pessoa que está vindo. E a primeira coisa que todos nós devemos ter em mente quando alguém adentra a casa espírita é que aquele que está chegando é o espírito em evolução, que vem de um processo, que reencarnou porque alguém apostou que ele daria certo. Se o mundo espiritual tivesse certeza que ele não daria certo, ele não teria vindo. Ele só veio porque alguém disse, não, ele tem chance de dar certo, pode apostar nele. Então essa nossa coisa, esse aí não tem jeito, não casa com o que os mentores acham dele. Nós estamos desalinhados com o pensamento dos mentores. Se o sujeito está encarnado, ainda há esperança. E nós temos uma mania muito grande de fazermos algumas concessões dentro do movimento espírita ou certas discriminações dentro do movimento espírita. Às vezes a pessoa entra bêbada, aí se bêbado, é lógico que você não pode ser ingênuo, não pode, não vai fazer mal, deixa ele beber, deixa ele gritar. Não, mas a gente precisa acolher as pessoas com dignidade. Com dignidade. A pessoa está chegando, a despeito de ser uma pessoa que está toda suja, que está rasgada, ele é um irmão nosso. Tem que ser recebido com dignidade. Quem trabalha com drogado sabe como é que as coisas funcionam. Que a rejeição que a pessoa que adicta, a pessoa que usa algum tipo de droga, a sociedade rejeita aquela pessoa. E é necessário que tenha pessoas de duplo ânimo para fazer o trabalho de recepcionar esses companheiros. Não, vem cá, vamos lá. E tentar acolher efetivamente essas pessoas. Ontem eu falei bastante sobre a questão de gênero, é um outro problema que a gente tem. A gente, nossa sociedade hoje, tem um conjunto de manifestações em termos de orientação sexual que a casa espírita precisa aprender a lidar com isso, sem torcer nariz. A gente precisa acolher as pessoas, porque são pessoas. E aí, aí vem um povo do cabelo azul, cabelo vermelho, raspado do lado, uma tribo de góticos, né? E aí você fica, mas esse povo doido aqui dentro. Nós temos que permitir que as pessoas venham. Nós não podemos cercear. Como também existe o outro lado disso aí. Eu já recebi ligações de casa espírita assim: olha, eu estou ligando para saber se você já está vindo. Não, eu já tenho. Olha, mas vem logo, tem 2 juízes aqui. E eu que ser juiz? E daí? O que não é juiz não tem problema, mas tem 2 juízes. E daí? Eu cheguei aí sentado, cruzou a porta, ele é igual a mim. Nós não podemos de repente ter essa preocupação. É lógico que você tem que tratar bem as pessoas, deve tratar bem. Não é também o juiz entrar e dizer: ó, é o seguinte, excelência, sua excelência da porta para fora, isso é João, tá bom, não precisa isso. Você trata com
com decência, trata com dignidade, trata com cortesia, sem ser descortês com a pessoa, né? Mas não precisa você dar a ela local de destaque. Como também não se deve dar um local de massacre às pessoas porque elas não se encaixam naquele perfil esperado na sociedade. Nós que entramos na casa espírita somos um espírito que temos histórias de diversas ordens, pessoas que aparecem que vêm de lares conflituados. Isso é o que mais tem na casa espírita. Mais tem conflitos familiares, pessoas que vêm que trazem vícios. Outro dia eu vinha chegando no centro espírita, a moça quase que engole um cigarro na porta, coitada. Ela estava lá de fora fumando. Quando ela me viu, ela não sabia o que fazer com o cigarro. Por quê? Porque as pessoas se sentem constrangidas por algum motivo, que de certa forma a gente tem parcela de culpa, porque estabelece julgamento. Também não quero dizer com isso assim, não, deixa fumar no salão. Não é isso, mas é o nosso olhar, a maneira como a gente lida com isso. A gente tem que saber falar acolhendo, do que falar condenando as pessoas. Esse é o perigo. Pessoas que aparecem que vêm de ambientes de trabalho difíceis, que o problema da pessoa está no ambiente profissional. Não é fácil você viver num ambiente que você sofre assédio moral, você sofre assédio sexual, que você vive oprimido. É ruim você viver assim. E a gente precisa também ter condição de entender que há pessoas que vêm à casa espírita com essa dificuldade. Outros que trazem conflitos profundos internos de entendimento de si mesmo. Pessoas que têm dificuldade de aceitação de si próprios, que aparecem na casa espírita. Outros que arrastam doenças graves e que vêm à casa espírita em busca de alguma orientação nesse sentido. Tem outros que aparecem na casa espírita que moram na rua, que vão aparecer na casa espírita, são irmãos nossos como qualquer um de nós. E há aqueles outros que são vítimas de processo obsessivo. A gente às vezes tem palestra na casa espírita que falta um pouquinho de cuidado nas coisas, e aí o assunto é suicídio, aí a pessoa baixa o malho. O suicida é um espírito que está perdido, gente. É um crime que aquilo ali vai vagar, vai penar. E a mãe do suicida está sentada bem assim, ela veio atrás de um consolo. Nós não vamos mentir, mas também nós não vamos encher de tinta as coisas que podem ser ditas de outra forma. Porque é uma falha, mas estão acolhidos. O Vale dos Suicidas, que as pessoas dizem, nossa, o vale é um local guardado. Quem está no vale está bem. O vale é um local protegido, guardado por Maria. Então, os espíritos que se suicidam e que estão no vale, estão num processo de sofrimento, mas estão protegidos pelos samaritanos, estão guardados, estão acompanhados. E você vai para o vale gemer, até parece que a pessoa está largada e que Deus até deletou o CPF dele. Não, ele está lá no vale. Existem as consequências do que fez, mas os samaritanos estão cuidando. As cavernas onde eles moram são numeradas, os samaritanos depois recolhem, levam para o hospital, para o sanatório. Maria coordena o trabalho como um todo. Quer dizer, existem coisas que podem ser ditas e que às vezes não são comentadas e que só fazem aumentar a dor das pessoas. O suicida vai ser ruído no corpo, um condor, vai ficar gemendo dentro do túmulo. Complicado você tratar essas questões de maneira assim bastante realista com as pessoas que estão ali. A gente não vai mentir, o suicida tem dificuldade para se desvencilhar do corpo físico, e isso pode gerar nele isso e isso. Mas aí a pessoa diz assim, vai ficar lá até os ossos se acabarem, está lá agarrado. É complicado, a gente às vezes não cuida disso.
E não podemos esquecer que nas nossas reuniões também vêm observadores de outras doutrinas. E a gente baixa o malho. Às vezes, a pessoa que está lá ouvindo a palestra tem um irmão, é casado e sabe que não é assim. E aí você faz um comentário infeliz e a pessoa diz: isso que ele está falando não é verdade, que não é desse jeito. Aí ela pega e se retira. Porque diz assim: lá na igreja protestante é um bando de exploradores, sanguessuga. Isso não é verdade, porque minha família toda é protestante, não tem isso lá. Não tem isso. E nós temos tanto para dizer do Espiritismo que não nos sobra tempo para comentar sobre outras doutrinas, porque tem muito o que dizer da doutrina espírita. Se eu vou falar dos outros, porque tenho pouco a dizer da minha, e eu tenho certeza que em doutrina espírita tem coisa de sobra para ser comentada, que não comporta discussões e críticas ao processo das outras doutrinas. Eu particularmente, isso é uma questão minha, sempre que eu tenho que fazer algum comentário sobre a época da Idade Média, que a gente evidentemente não pode escapar de comentar as questões da igreja, eu sempre tenho que dizer assim: estou falando de nós mesmos, porque éramos nós que estávamos lá. Não estou me referindo à igreja de hoje. O nosso Papa Francisco não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou me referindo a uma igreja que nós fizemos parte. E estou falando, na verdade, de mim, de você, de nós todos aqui, que estivemos no passado lá atrás. Para retirar aquela ideia de que nós somos um grupo à parte, que criticamos um outro grupo que está do lado de lá. Então, na casa espírita, é muito importante que a gente cuide do processo do acolhimento, porque nos últimos anos houve um crescimento bastante significativo da casa espírita, principalmente com os grupos de estudo que surgiram. O ERG é o principal elemento aí desse processo, e a gente conseguiu colher alguns frutos disso. Conseguimos colher o maior número de trabalhadores por conta do ERG, nós desenvolvemos integração melhor da casa por conta disso. Nós também, por conta do estudo sistematizado, colhemos um terceiro fruto, que é a própria qualidade das tarefas que são desenvolvidas. Elas melhoraram ao longo desses 30 anos. Também, um quarto fruto foi a unidade de princípios, que se fortaleceu, a chamada pureza doutrinária, a garantia disso. E, por último, a questão sobre o estímulo à leitura. Hoje a gente tem uma profusão muito maior de busca por obras escritas no passado, o que até justificou algumas editoras a multiplicarem obras de baixa qualidade espírita nos últimos anos, em função desse mercado interessante que é o mercado espírita. Só que essa árvore aí, ela só se sustenta porque ela tem raízes. E o que nós temos que fazer é alimentar as raízes do estudo. Esse é o estudo. Agora, como é que as pessoas vão chegar ao estudo? Elas vão chegar ao estudo pela palestra. Então, se eu não melhorar a palestra aqui, essa planta morre, porque ela se alimenta dos que vêm para a palestra, que ninguém vai chegar na casa e vai cair no ERG diretamente. Vão para a palestra, se interessa, depois vão para lá. Se a palestra for ruim, um abraço. Não, bota no ERG os melhores e põe para a palestra os piores, porque isso aí é só uma falha. Porque se você botar o povo que não tem muita habilidade de fazer palestra, vai perder o povo do salão, ninguém fica e o ERG míngua. Outra fonte, o atendimento espiritual, tão comentado no nosso dia de ontem. Do atendimento espiritual, a gente pode fazer uma integração com o estudo sistematizado, alimentando essa árvore. Mas é preciso existir um canal de conexão. E há uma terceira via que alimenta também essa árvore, que é, vocês não estão vendo, mas os médicos sim, o Departamento de Infância e Juventude, o pessoal que egressa da juventude que integra no estudo sistematizado. Então essas três peças são os elementos que constituem esse processo. Um trabalho mal feito de acolhimento na casa espírita pode pôr a perder a vitalidade dessa árvore toda. Quando eu me refiro ao acolhimento, eu não estou me referindo ao primeiro dia que a pessoa vem. Eu estou me referindo a todos os dias. O que vocês querem? O que vocês não querem? Fica melhor, dá para enxergar na as donas
vier mais para frente, fica mais nítido. Então nós estamos tentando melhorar. Tá bom? Pronto. Ótimo. Espetáculo. Muito bem. Então nós quando falamos de acolhimento, nós não estamos nos referindo à pessoa que vem pela primeira vez, porque o acolhimento não é uma vez só. A gente tem que acolher as pessoas todas as vezes que elas vêm, não é só a primeira não. Ah, meu filho, já foi acolhido, agora você se ligar, isso é coisa. Não. Nós não podemos perder a capacidade de acolher as pessoas independente do tempo de casa que ela tenha. Não podemos fazer isso diferente. É por isso que o acolhimento ele pode ser visto em 3 ângulos diferentes. O primeiro deles é o acolhimento que a casa pode oferecer a todos aqueles que ali vão, independente de quantas vezes esse indivíduo já tenha ido à casa espírita. Então, é importante que a gente saiba como é que as pessoas que chegam à casa espírita acham que nós somos. Eu não quero dizer que nós somos assim, mas eles nos leem assim. E se eles nos leem assim, e assim nós parecemos, então assim nós somos. Não é? Porque não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Portanto, as pessoas que chegam à casa espírita têm uma imagem de nós que às vezes é diferente do que nós imaginamos que somos. Quem chega na casa acha que nós somos um grupo fechado. Eles têm uma dificuldade enorme de penetrar o nosso grupo. Nós vivemos gemendo por conta de trabalhador. Ah, não tem trabalho, mas a gente não aceita as pessoas. Fulano, não, esse aí não pode. Não, ixi, esse aí também não serve. Ah, esse aí também não dá. E as pessoas vêm para fazer tarefas simples, a gente não permite que as pessoas avancem. É lógico que não vai pegar a pessoa e jogar para ser palestrante, que você não conhece, mas você vai integrando a pessoa em trabalhos que você vai olhando, vai vendo como é que ela se mobiliza, como é que ela atua, e aí você vai trazendo essa pessoa para as funções que ela possa corresponder de maneira satisfatória. É muito importante que a gente cuide disso, porque essa, eu botei como primeira, porque é a reclamação mais frequente que existe de todo mundo nas casas espíritas. A pessoa chega e ela não consegue penetrar. Até mesmo pessoas que já são espíritas, elas chegam em outra cidade, chegam e dizem, olha, eu sou fulano, sou da cidade tal, e aí eu estou me dispondo a trabalhar e tal. Tá bom, minha irmã, vamos orar. E aí fica por isso mesmo. Nós temos muita dificuldade de aceitar as pessoas. E é um problema, porque de um lado a gente reclama que não tem gente no serviço, e do outro lado a gente tem pessoas reclamando que não tem oportunidade. E eu digo uma coisa para vocês, sem medo de errar. Todos nós que aqui estamos só ficamos no movimento espírita porque alguém nos ofereceu trabalho. Se nós tivéssemos ficado na casa e ninguém tivesse dito para nós, faz isso, nos tivesse dado uma responsabilidade, nós já teríamos ido embora. Porque foi a responsabilidade que nos fez ter que voltar e assumir as coisas e cumprir com o papel que estava conosco. E assim a gente foi se envolvendo nas atividades da casa. Também dizem que nós somos estranhos, que nós somos esquisitos. Nós temos uma maneira esquisita de ser. E a gente se comporta meio estranho. Eles nos veem como estranhos. Estranhos. Ai, que maravilha! Ai, eu vou distribuir uma sopa. Louco. Gente, amanhã vai ter a final da Copa. Que tal a gente distribuir sopa na hora da Copa? Porque vai ser. Eu lembro uma vez, na Copa de 82, eu ainda era estudante e eu fui assistir o jogo na casa de um companheiro espírita. Eu fui assistir o jogo Brasil e União Soviética.
O jogo horrível. Que aflição aquilo. O jogo estava 1-1, desespero. O goleiro deles pegava tudo e eu agoniado, querendo ver o resultado daquele jogo. Aí veio o intervalo. Quando veio o intervalo, o meu anfitrião virou-se para mim e disse: vamos aproveitar o intervalo e fazer um evangelhozinho? Olha a resposta dele. Porque aí depois que a gente desencarnar, vai contar mais 20 minutinhos lá em cima. Então ele conta o evangelho por minuto lá, entendeu? Quando você chegar, tem uma lista de quantos minutos de evangelho você fez. Digo, meu amigo, eu quero que morra o goleiro da União Soviética. Quero lá saber do evangelho. Então, nós realmente somos estranhos. Somos estranhos. Oi? Nós somos estranhos. E o povo nos acha estranhos. Também acha que nós somos santos. Aí, nossa, aquela mulher, você precisa ver, coisa, meu Deus, só de chegar perto eu me emociono. Nós também somos vistos como amáveis entre si. Que nós, entre nós, somos muito amáveis, que nós somos muito afetuosos entre nós. A gente chegou, oi, fulano, como é que tá? E fulano. E eles ficam do lado de fora olhando. E eles estão todos transparentes. Nós chegamos, não falamos com eles e só falamos entre nós, um pauzinho fica ali, parece uma parede. E nós não integramos essas pessoas. Quem está na casa espírita há pouco tempo deve estar lembrando de como chegou na casa, se não era exatamente desse jeito. Também dizem que nós somos indiferentes com os de fora. Nós não somos acolhedores, passamos por eles. Vou botar aí. Oi, fulano, e a pessoa está aqui, ninguém tem coragem de cumprimentar a pessoa que está ali do lado. Dizem que acreditam que a gente vê os espíritos o tempo todo, né? Então, tudo que a gente fala não, mas olha, ela falou isso para mim. Se ela falou e vai no centro espírita, porque está certo. Então, tem uma crença de que nós somos detentores de alguma informação especial do mundo espiritual, o que é muito perigoso. Porque você fala uma coisa e as pessoas guardam. Eu fico muito preocupado quando eu chego assim num local assim: eu queria muito falar com você. Tem uns 20 anos que eu queria falar com você uma coisa. O que é? Não é que você disse uma vez uma coisa na palestra, eu falei, o que foi que eu disse? Eu fico logo preocupado. Porque às vezes você faz uma colocação mal posta e a pessoa pega aquilo e leva para o resto da vida. E as pessoas guardam muito tudo que a gente fala, principalmente as pessoas que aportam na casa em processo depressivo. Quando nós estamos em depressão, a gente tem uma fragilidade tão grande que a gente fica com medo da vida. E o que os outros falam para nós tem um poder imenso, uma importância muito grande. E quando a gente for trabalhar com pessoas que sejam depressivas, que vêm à casa espírita, tomar muito cuidado com o que diz, porque tem uma força muito grande para eles, porque acham que nós somos os detentores de todo tipo de coisa. Somos detentores de todas as respostas, sabemos tudo. Mas eu queria saber o seguinte: eu sonhei ontem que estava num local, aí minha filha aparecia, ela falava, o que é isso? Minha filha, eu não sei. Não sei. Não, mas você não é espírita? O que significa? Eu não sei. Não sei. E nós temos essa imagem por parte deles. Resultado: a ideia que eles têm de nós é que nós somos verdadeiros ETs, sabe? Que nós somos umas pessoas esquisitas e estranhas. E essa imagem acaba afastando o grupo de nós. Eles não conseguem se aproximar com muita naturalidade da gente. Bom, o que é que as pessoas que vêm à casa espírita não gostam e que a gente faz? Primeira coisa que eles dizem que a gente faz: eles não gostam de ficar isolado. Chega no local, senta lá, ninguém vai lá falar com a pessoa. Bom, então tem que ver a pessoa está isolada, conversar com ela. Jovem, então, principalmente.
Outro problema, a indiferença, que eles não gostam. Portanto, sugere-se que a gente cumprimente as pessoas quando elas chegam e quando elas saem. Tá? Boa noite. Tem vezes que as pessoas vão para grupos que são pequenos, casas espíritas que são pequenas, que a palestra dá umas 20 pessoas. Aí chega uma pessoa desconhecida, ela senta ali e ela vai embora e ninguém nem pergunta nada. Não estou nem me referindo a casas muito grandes, que às vezes passa pessoas despercebidas, as casas são pequenas. E a pessoa tem aquele pudor, perguntar para ela, ela vai se sentir cobrada, é melhor não perguntar, então deixa ela ir embora. E ela nem é vista naquele ambiente. É um cuidado para a gente tratar. Outra coisa que eles não gostam, palestras longas demais, iguais a esta. Tem alguns palestrantes espíritas que começam a falar e vão se empolgando, aí quando o tempo acaba, ele olha no relógio e diz: gente, o tempo acabou e eu não falei nem 10% do que eu tinha para falar. Mas olha, tá bom, não tá? Vamos ficando aí, a gente vai continuar, porque tá bom aqui a conversa, vamos continuar. Quem quiser sair, pode sair. Quem que sai, gente? Aí as mulheres colocam aquela bolsa no colo e ficam assim, louca para sair, mas não pode, porque o marido já está lá fora assim, vum, em fila dupla. E ela disse: bem, vou ficar até as 10 da manhã acaba, 10:01 ele parou lá, e o cara tá danado, vamos falar, porque ele não falou o que ele tinha para dizer. A gente não controla a exposição quando termina o tempo, a gente controla no tempo. Você vai acompanhando enquanto vai falando, no tempo você vai verificando se está seguindo o ritmo que você gostaria. Palestra longa demais cansa. Palestra para atendimento espiritual, se ela for longa, cansa. A pessoa já está ferida, está com dor, deprimida, cansada, chorosa. Aí você vem com uma palestra comprida, não adianta. Faz uma palestra de 30 minutos, 40 no máximo. Não estique isso, uma hora você mata o cidadão. Até porque daí a pouco o orador está tirando o coelho da cartola, para ver se enche mais uma linguiça. Aí não dá certo, não vale a pena. Outro, discurso ofensivo. Isso é antipático demais. Tem um pessoalzinho aí. Nossa, isso é horrível. Agredindo os outros, criticando pessoas, debochando de comportamento. Péssimo. A doutrina espírita não tem espaço para esse tipo de discurso, mas tem no movimento espírita. Falta de cortesia, falta de simpatia e de calor humano. Isso são outros problemas que se ligam ao que eu já falei, não vou perder tempo nisso. Olhar inadequado. A pessoa passa a crítica. Entra uma criatura toda tatuada, parece um gibi, toda escrita. Aí não tem direito. E aí vai nascer um companheiro dele. Olha aí. Isso é horrível, a pessoa entra, como que você vai querer que ela seja... Outro dia lá na federação, a gente recebeu uma senhora que levou a neta dela de 13 anos. Aí falou: minha neta não está dormindo, está tendo uma série de sonhos, eu trouxe ela aqui para ficar. Aí eu disse para a menina: você está assustada? Fica tranquila, aqui você vai assistir uma palestra, depois vai ter o passo, não tem nada demais. E quem ia fazer a palestra era eu. Então aí eu fico tranquilo e tal. Aí fui na palestra, brinquei com ela, estava até o pessoal está nervoso aí. Aí acabou a palestra, ela entrou para o passo, eu estava lá fora, quando ela saiu, eu perguntei: não falei para você, não tinha nada demais? Mas eu tomei o passo. Você não gostou? É tenso. Ela entrou ali, naquele lugar desconhecido, é tenso. Entra naquele lugar desconhecido, apaga a luz, você está uma pessoa vem para a sua frente, meu
Deus, ela não tem noção do que ia acontecer. Ninguém preparou ela o que ia se dar lá dentro. Oi. E ainda tem alguns pacientes que fecham os olhos. E tem uns que vêm, pegam a mão e abrem assim, põe uma mão num joelho e outra mão na outra. Plaf, plaf, para ver se o fluido entra melhor. Então, a pessoa já está ali morta de medo. Perguntas inadequadas, pressão e interrogatório. É o reverso da medalha. A pessoa chega, você está vindo aonde? De onde você é? Quem é você? Não sei o quê. Aí já vai agora exagerar na investigação de quem é aquele que chega. O cara já está chegando num local estranho. E você abre um questionário do IBGE com ele para perguntar renda familiar, não sei o quê. Cor da pele, tal. Bajulação excessiva. Ai, vem cá, meu Deus. Aí passa no braço. Fulano, olha quem chegou. Nem conhece. E a pessoa, me deixa sentar, por favor. Isso acontece muitas vezes em grupo de juventude, que chega um jovem novo e o povo vai certo e faz aquela coisa, e às vezes a pessoa se sente constrangida. A gente tem que ter muito tato para saber até onde você pode ir. Há uma diferença muito grande entre colocar o coração e colocar o nariz na vida. Tem que saber que órgão que você vai estar. Anúncios demasiados e pedido de contribuição. Isso é doído. Imagine que você chega na casa espírita e pega uma sequência de anúncios. Semana que vem vai ter a feijoada não sei de onde, e na outra semana vai ter não sei o quê. Isso dado no grupo de atendimento espiritual, que o povo está vindo para fazer um acolhimento. Aí ele diz, quanto é que custa o tratamento? Não custa nada mesmo. Casa espírita é tudo gratuito. Ah, então tá bom. Aí ela senta lá. Vai contribuir com a feijoada? Você vai comprar. Ó, doutor Bezerra de Menezes não gosta que devolvam os bilhetes quando leva. E isso em grupo de atendimento espiritual. Não é num grupo de ERG que você pode chegar, vamos embora. Grupo de ERG, a história é diferente. Você já tem uma intimidade, conhece as pessoas pelo nome, já tem uma caminhada com ela, a gente já pode brincar. E uma boa parte já são trabalhadores da casa, é mais fácil você fazer isso. Mas oferecer produto em reunião de atendimento espiritual é uma atitude de mau tom. Essas reuniões elas devem ser preservadas de divulgação de eventos que relacionam-se a dinheiro, porque as pessoas acham que a gente vai fazer alguma cobrança pelo serviço que está sendo prestado. E aí a gente diz, não, eu não vou lhe cobrar, você só compra essa feijoada aqui. E a pessoa compra e não vai, porque ela entende que aquilo ali é a paga pelo serviço que ela está recebendo. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Desorganização e bagunça, que é diferente. A desorganização no sentido de chegar aí, fulano, cadê a chave? Fulano não veio, cadê a chave? E ela começa a ver aquele povo correndo para o outro, atrás da chave, que fulano não tem como abrir o salão, e aí e o povo chegando para entrar no salão e a chave não está, porque não sei quem que levou a chave, não veio. E ninguém tem a cópia, aquela confusão. Isso é muito desagradável. E a bagunça de quando você assim, entra aqui, vamos conversar. Você entra numa sala, quando chega lá e tem mesa virada, um pedaço de cabo velho, de bazar, um fardo de arroz misturado com um saco de feijão, uma mesa toda lascada, caindo um pedaço de pedra com tijolo aí. Sente aqui, vamos conversar. Aí não é legal. Naquele projeto de 1868, Allan Kardec teve o cuidado de dizer, olha, o movimento espírita tem que trabalhar de maneira que as casas espíritas elas não sejam ricas, a ponto de constrangê-los que sejam mais pobres, mas também que os seus móveis não expressem penúria. Então a gente tem que encontrar uma situação de bom gosto que não vá nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Normal, que ninguém se sinta constrangido de entrar, nem nababescamente em mármores e coisas extraordinárias de cristais e ouro, mas um ambiente com gosto. Dá para colocar um piso
diferente. Não, a gente conseguiu, então põe um piso melhor. Não, põe uma coisa melhor, coloca uma coisa de bom gosto. Nós temos hoje muitas coisas de muito bom gosto, coisas de bom gosto. Mas nós não temos dentro do movimento riqueza. Mas era importante que o codificador colocasse para a gente não chegar ao ponto de ter dentro do movimento algumas coisas que a gente observa em outras religiões. Aqui não é uma crítica, porque cada um dentro da sua doutrina sabe o que faz. Mas é um cuidado para que a gente de repente não transforme ou transformasse o movimento espírita numa coisa faustosa, né? Então esses cuidados nós precisamos ter para poder fazer, além de uma percepção que eles têm no final. Eles dizem que no final nós fazemos umas panelinhas e ficamos conversando na saída, as panelas, e eles ficam esperando. Por exemplo, o marido vai buscar a mulher e termina a palestra, ela fica sozinha. E as panelinhas depois da palestra, tudo aquelas rodinhas, e a pessoa ali completamente transparente, invisível, no meio daquele grupo que conversa, brinca, ri, conta piada, e a pessoa do lado, meu Deus, não vou nunca conseguir fazer parte desse grupo. Essa é a imagem que a gente passa para aqueles que estão fora do movimento. É isso que é assim que eles nos veem, e nós precisamos evidentemente tratar para que isso de alguma forma reduza. Oi. Não é só bem fora, tá? Tem próprios cursos, por exemplo, área, tem essas panelinhas, e alguns da turma também são espíritos. Se sentimentos De exclusão dentro das próprias turmas que já são antigas. É um outro problema. Quando a gente fala de que a gente precisa trabalhar, usar algumas estratégias para que a gente, didáticas para poder aplicar para as pessoas, é muito comum as pessoas dizer, nós temos que usar algumas técnicas pedagógicas para poder facilitar essa inclusão. Não são técnicas pedagógicas, são técnicas andragógicas. Porque as técnicas pedagógicas são para criança e as técnicas andragógicas são para adulto. Tem diferença na maneira de você tratar. Por exemplo, dá uma diferença clássica entre a pedagogia e a andragogia. Você é professor de crianças, aí você tem uma criança lá que o nome dela é Sérgio, mas o apelido é Feijão. Ele mesmo se chama de Feijão. Qual é o seu nome? Feijão. Não, seu nome é Sérgio. E aí cabe ao professor chamar o menino Sérgio para resgate de quem é ele. Isso é uma técnica pedagógica. Você tem que resgatar e não permitir que ele se transforme no Feijão. Passam-se 30 anos, o Feijão agora já está adulto, cai num grupo de estudo sistematizado. Aí eu pergunto, qual é o seu nome? Aí ele diz Feijão. Então você chama ele pelo nome que ele se identifica. Por exemplo, meu nome é Raimundo, mas eu gosto que me chame de Didi. Aí ele diz, não senhor, você vai ser Raimundo, seu nome é Raimundo aqui. Sabe? Gente, ele não é Didi, ele é Raimundo. Se o cara está dizendo que ele é Didi, chama ele pelo nome que ele se identifica. É assim que ele prefere, então faça o que ele está querendo. Então o adulto você trata dessa maneira, a criança você trata diferente. Então existem distinções nessa forma de atuar. E aí na andragogia, alguns detalhes que a gente tem que cuidar. Primeiro é tratar as pessoas como únicas que elas são. Nada de tratar as pessoas na massa, como se todo mundo fosse uma coisa só. Cada indivíduo é uma pessoa diferente e a gente tem que respeitar as individualidades de cada um. Cada pessoa. Esse é um ponto fundamental. Sempre que as pessoas falarem, você anue. Anuir é balançar a cabeça afirmativamente. Por mais absurda que seja a questão que ela está falando, você balança afirmativamente. Depois você até pode contestar o que ela está dizendo, mas você não, a pessoa está falando de você. Você está num grupo de estudo sistematizado e a pessoa, eu queria fazer um comentário. Pois não, pode falar. Aí a pessoa, não, porque eu estava lendo a obra tal, aí o grupo fica todo assim. E a pessoa fica retraída, porque ela está falando tudo, você já condenou. Ela pode estar falando mal ou bobagem, você
Porque o balançar afirmativo da cabeça deixa a pessoa, continue, eu estou ouvindo você, pode continuar. Aí ela se sente à vontade para falar. Detalhes pequenos que podem fazer uma grande diferença. Evitar tanto quanto possível a exclusão nossa dos comentários que fazemos. Imagine um palestrante fazendo uma palestra assim. O problema é que vocês têm que amar os filhos de vocês. Vocês não estão cuidando dos filhos de vocês como vocês deveriam cuidar. É uma irresponsabilidade de vocês com relação aos filhos que vocês têm. Ele se excluiu do processo. Qual seria o mais correto? Porque nós precisamos cuidar melhor. Nunca fazer comentários em que a gente se exclua do grupo como se a gente fosse o tal ET que está de fora, dando a lição para os que estão dentro. Você ia falar? Isso vai mais além. Quando você precisa dar um exemplo que existe uma política muito intensa, fala de você mesmo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso me melhorar. Eu tenho defeitos, não é? Nós temos defeitos. Isso o outro acha que não tem defeitos. Para não ofender, fala de mim. Eu tenho. Eu, isso aqui, então, aqui a pessoa que entende, né? Não fala de todos. É uma outra estratégia que também pode ser utilizada. O que a gente deve evitar é de passar aquela cátedra que eu estou num pedestal e estou dando a lição para os que estão aqui embaixo. Não. Nós precisamos o quê? Incluir-nos no processo, ou como ele está colocando, dizer, eu tenho uma dificuldade. Por exemplo, eu tenho minha dificuldade. Outro dia eu estava na casa espírita, era um domingo de manhã, aí uma senhorinha chegou lá. Ela tinha mais ou menos a idade de ser minha mãe. Aí ela entrou e disse, eu queria falar com o senhor, já quero falar com o senhor. Eu falei, não, pode falar. A palestra para começar, eu estava assim do lado de fora do salão, aí foi assim, conversando, e ela chegou para falar com o senhor. Mas não, se a minha filha, eu queria que o senhor conversasse com a minha filha, e pegou a filha assim, puxou pelo braço e trouxe. A filhinha dela tinha mais ou menos a minha idade. Aí disse, olha aqui a minha filha, e mostrou. Ela cortou os pulsos essa noite, a moça tinha realmente, deu umas riscadinhas, não estava cortado assim, tão cortado, né? Mas estava realmente, ela usou algum objeto cortante ali. Olha aqui o que ela fez, ela cortou os pulsos dela, eu quero que o senhor converse com ela. Aí eu, sem saber se o problema não era a mãe, né, eu disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, a senhora senta ali, que eu vou sentar com a sua filha ali e eu vou conversar com ela, tá bom? Pois é, converse com ela, olha, a minha filha está muito desesperada, eu vou conversar com ela. Eu disse, a senhora senta lá, que eu vou conversar com a sua filha ali, sente lá, mas converse com ela, olha, eu estou muito preocupado, mas eu já lhe disse, a senhora senta lá, sente lá, ali, fique sentadinha, eu não vou demorar a sentar com a sua filha, eu vou conversar, vou fazer o que você está pedindo, mas a senhora senta lá primeiro. Aí ela falou a palavra que ela não poderia falar. Pastor, converse com a minha filha, pastor. Pastor não, eu não sou pastor. A senhora lá, a sua filha ali, a senhora lá, eu lá. Aí ela foi para lá. Mas não era a mãe o problema, era marido, gente. Como é que pode, né? Era o marido dela. E essa moça depois ficou na casa e tal. Mas é assim mesmo, né? Cada um de nós tem os seus calos. Muito bem. Outra questão, evitar criticar, usar de sarcasmo, criticando as pessoas, fazendo piadinha dos companheiros. Tem um pessoalzinho, tem até pena deles. Às vezes de outras doutrinas. O pessoal não sente que tem a cabeça. Não cabe esse tipo de colocação. Não devemos entrar por essa via. Bom, evitar ao máximo o uso desse tipo de expediente. Outra é se apresentar como dono da verdade. Isso é péssimo. Diz, não, mas o certo é isso aqui. É sempre conveniente nessas circunstâncias a gente dizer assim, a doutrina espírita considera assim, as obras espíritas dizem isso, assim comentam as obras, a literatura espírita apresenta dessa forma.
Você diz assim, como é que é a questão, sei lá, da reencarnação? Aí a pessoa diz, não, o espírito se liga na hora da concepção. Em vez de você dizer assim, as obras espíritas afirmam que o espírito, porque você apresenta na forma de tese e não na forma de ser o dono da verdade. E as coisas espíritas eles devem apresentar assim. Por que acontece tal coisa? Entende o espiritismo que isso se dá por causa disso, assim. Porque é uma tese, isso é uma tese, isso é o espiritismo tem uma maneira de explicar. Mas a gente não pode se arvorar de dizer negativo, não é assim. Não é dessa forma. O que acontece é isso. Aí nós estamos ferindo as pessoas que estão no salão. Outra questão é fazer condenação quando comenta. Palestras de amor são palestras muito delicadas. Estatisticamente, 40% das mulheres do Brasil tiveram algum envolvimento direto ou indireto com o amor. É muito alto. E aí você pega um grupo e você bate, você começa a machucar pessoas que estão ali desnecessariamente, criticando, fazendo críticas ácidas e até criando a doutrina do medo. Existem obras espíritas que trazem algumas orientações bastante interessantes. Obra do André Luiz, se vocês consultarem, vocês vão achar. Pregações do plano espiritual feito por entidades das trevas. Você lê aquela pregação, você pensa que está no centro espírita. Estou falando. O cara diz assim: a lei de causa e efeito a qual todos estamos submetidos não vai permitir que sejam esquecidos os crimes que foram cometidos. Aqueles que tiverem usado a sua mão para ferir o semelhante, espere de retorno o compromisso ao qual... Aí você sente uma palestra espírita. Por quê? Porque às vezes nós estamos na tribuna espírita fazendo uma palestra que não está alinhada com o aspecto consolador da mensagem espírita. E aí acabamos servindo nessa hora a um grupo negativo. Dou até exemplo de onde tem uma situação desse. No livro Obreiros da Vida Eterna, agora na versão nova não vou saber a página, mas na versão aquela mais antiguinha, página 67 e 68. Começa na 67 e vira para 68, você vai encontrar uma pregação de um líder trevoso. A pregação é tão violenta que vocês lembram aquela história que tem no livro Obreiros da Vida Eterna, que um cara faz uma pregação depois transforma uma mulher numa loba? Não tem história de uma loba? É aquela ali. Ele faz a pregação, dá uma convulsão no auditório, as pessoas começam a gritar, se agarrar, é um choro desesperado. E o próprio André Luiz diz no texto que quando a pregação acaba, ele mesmo, André, está de joelhos chorando. Ou seja, o magnetismo do cara é tão forte que ele impõe culpa em todo mundo que está no ambiente. E aí as pessoas começam a gritar desesperadas e ele de joelhos chorando também, porque ele caiu na energia daquilo que ele está falando. Aí o cara, que é o Gregório, passa os olhos na... É o Gregório? Não, Gregório da Libertação, esse é do Obreiro da Vida Eterna. É outra entidade. Ele passa os olhos no auditório, aí identifica a mulher e diz: venha cá você. Ele já identificou nela uma fragilidade hipnótica. Ele vai nela, chama a mulher e diz: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Ela começa a se curvar e vira uma loba e sai daquele anfiteatro na forma de um animal. A palestra que ele faz tem uma lida, para vocês verem só como ela é muito parecida com alguma. Se tiver aqui a hora depois do intervalo, vou até achar para fazer essa palestra para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, outra coisa importante são os nossos jargões. Nós somos danados para usar um monte de jargão que ninguém sabe o que é. Nós estamos tão acostumados que a gente fala e nem percebe que é cheio de palavras que só espírita entende. Aí é perispírito para cá, volitação para lá, desencarnação, e tem pessoas que não dominam esse linguajar. E a gente fala assim como se fosse a coisa mais comum.
E aí acaba criando problemas para o pessoal. Outra questão também é a gente está muito mais preocupado com o sensacionalismo do que com a mensagem espírita. Poxa, ninguém chorou, não parece que tem um choro. A pessoa quer que alguém chore, que o outro se jogue no chão. Não é esse o objetivo. É lógico que a gente tem que trabalhar esclarecimento e consolo junto, portanto tem que esclarecer consolando, e evidentemente emociona, toca as pessoas. Tocar é uma coisa, mas levar as pessoas ao pranto convulsivo é outra completamente diferente. Então a gente não pode trabalhar querendo fazer show, né? Se a pessoa chegar para fazer um show meio na palestra, não é esse o nosso propósito. Outra coisa também é uma linguagem extremamente empolada, com um monte de palavras que ninguém sabe nem o que é, e o cara vai falando e todo mundo vai se perdendo, e é uma impostação de voz forçada, um negócio de meus irmãos, o decesso físico para a alma. Menos, né? A gente está aqui para... Isso afasta as pessoas. Como é que você vai ver naturalidade, vai assistir uma palestra e o cara vem todo estranho para fazer a palestra? Então a gente precisa ter atenção com relação a isso e tomar cuidado com a reação em cadeia da insatisfação, porque a pessoa chega no ambiente de trabalho, gente, fui no centro espírita ontem, valha-me Cristo. Aquilo ali vai só se propagando e a imagem vai avançando. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós temos um intervalo aqui, mas eu queria só passar 2 slides que são rápidos e a gente vai para o nosso intervalo. Existe esse acolhimento, existe um segundo tipo de acolhimento, que é o acolhimento do trabalhador, que nós não fazemos. Nós ficamos preocupados com um monte de gente e o trabalhador que se lixe para lá, que se lasque, porque fulano você conhece, fulano conhece, mas está sofrendo, gente, precisa de ajuda. Então o que acontece? O trabalhador, ele também é um espírito, caramba, ele também sofre, ele também tem dificuldade, porque ele também vem de lá conflituado. Ou a gente pensa que porque o cara vira o trabalhador espírita, está tudo uma beleza na casa dele. Está nada. O trem está pegando lá, às vezes pegando por conta da própria tarefa específica, que a pessoa fica ali tentando trabalhar para não haver conflitos maiores, e é um problema que a gente tem e nós precisamos cuidar disso. Os nossos trabalhadores espíritas também têm vícios. Também tem vícios. Quantos deles estão lutando para conseguir se colocar de pé? Estão fazendo um esforço miserável para conseguir se pôr de pé. Aí de repente, fulano bebeu, está jogado e tal. Cara, não suportou, fraquejou. De repente vinha de um histórico vinculado ao alcoolismo e conseguiu se colocar de pé, em todo momento espiritual, numa arma, mas aí recaiu. Alguns dizem até assim, não é espírita. Não é espírita. Se ele cair, não é. Porque espírita não cai. Ele desmonta, né? Nós temos que ter misericórdia uns com os outros. Ambiente de trabalho problemático, eles são igualzinhos, os outros não têm diferença nenhuma. Também tem conflitos internos. Quantos dos nossos trabalhadores espíritas vivem conflitos profundos, que não abrem nem no espelho os conflitos que têm, mas vivem dentro de si conflitos horríveis? E a gente precisa ter capacidade de fazer esse acolhimento, porque a espírita não adoece, mas fulano adoeceu do negócio desse, devia ter muito karma, né? Pegou uma doença dessa. Nossa, isso é um karma aí, cara. Não nos compete esse tipo de leitura. E espírita também se obsedia. Pasme. Nós temos os obsessores nossos, ganhamos os obsessores da causa e ganhamos os obsessores da casa. Então nós temos 3.
os nossos, o da causa e o da casa. Mas em contrapartida... Oi? Não acredita, leia o amanhecer de uma nova era. Amanhecer de uma nova era. Pois é, mas em contrapartida, ganhamos os mentores da causa e os mentores da casa. Eu vou contar uma para vocês, lá de Porto Velho. Eu trabalhava num órgão e eu tinha uma moça que trabalhava comigo, junto comigo, nós trabalhávamos juntos. E ela não é espírita, ela não é nada. E aí um dia o presidente da federação lá foi para falar comigo e eu estava conversando com ela, assim, batendo um papo, discutindo o assunto. E aí ele passou pela recepção, sim, depois do trabalho, e entrou na sala. Quando ele entrou na sala, a moça que trabalhava comigo empurrou a cadeira para trás e ficou assim. Aí, ô Pedro, fala aí, você vem falar com você. Ele pegou, foi sentou na minha frente. Aí o que é isso? Não, porque a gente vai fazer a viagem. Então, pois é e tal. Aí ficamos decidindo o negócio, porque o meu trabalho estava dando muita chance de eu sair. E eu acertamos o negócio, ele ficou, tinha uns 3, 4 minutos no máximo, acertamos um detalhe. Levantou e saiu. Quando ele saiu, que eu voltei para a conversa, a moça estava assim. Aí eu disse, o que foi? Ela disse, quem é esse homem? Aí eu disse, esse é o Pedro, ele é o presidente da Federação Espírita. Pelo amor de Deus, meu cabelo todo arrepiado, até agora. Eu disse, o que foi que houve? Ele entrou e tinha 2 seguranças de 2 metros de altura do lado dele. Ele entrou e eles entraram juntos. Ele sentou, os 2 ficaram com o braço cruzado, em pé, e ele sentado. Enquanto vocês conversavam, os 2 ficaram do lado dele. Ele se levantou para sair, os 2 seguranças deram as costas e foi embora junto com ele. Sério, foi isso mesmo. Se você não tiver a segurança, ele está frito. Então, nós temos os obsessores da casa, os obsessores da causa, os nossos, mas nós temos também uma pleiade de entidades benfeitoras que estão conosco. Então ninguém pode dizer assim, não, eu não vou me meter a mão nesse negócio aí que eu vou ganhar uma obsessão louca. E a proteção? Pensou nela também? Existe, nós tivemos uma vez uma manifestação de uma entidade lá em Porto Velho, disse uma coisa que eu nunca esqueci, dizendo que ela havia sido presidente de uma casa espírita há muito tempo, e ela havia perdido a direção da casa. Houve uma eleição que ela perdeu, uma outra pessoa assumiu. E ela, já desencarnada, dizia o seguinte, que quando ela perdeu, o desespero dela ao perder, que ela não aceitava ter perdido. Aí ele disse, mas isso é isso mesmo, que ela era desencarnada, isso é isso mesmo. Não, mas eu não estou reclamando do cargo, eu estou reclamando da proteção que eu perdi, porque o cargo me dava proteção, e eu estou sentindo a falta do amparo que eu tinha. Ela está querendo se reeleger para poder se agasalhar debaixo das asas dos mentores. Quer dizer, existe sim uma proteção espiritual significativa. Claro que existe uma perturbação, existe, mas a proteção espiritual é um negócio excepcional, uma coisa que é impressionante o que acontece nesse sentido. Os nossos companheiros também vêm de outras doutrinas e, portanto, trazem ranços, trazem vícios, trazem determinados comportamentos que não são necessariamente espíritas e que a gente tem que saber lidar para poder administrar isso sem que isso se transforme num desvio doutrinário. Na questão do trato com o trabalhador, para a gente ir para o nosso intervalo, eu só queria deixar um recado. Desculpa, tem isso aqui. Coisas que acontecem na relação com o trabalhador. Como é que se cuida o trabalhador? Frieza. A pessoa tem um problema e é uma frieza danada. A pessoa perdeu um parente, o pessoal vai na casa dele, sim, fulano, é amanhã. Você vai falar, né, na reunião aqui. Vou. Porque você sabe que a morte não existe. Tá. Então é uma falta de respeito. Falta de cumplicidade.
A pessoa está com um problema e liga e diz assim: fulano, não vou poder ir, que eu tive um problema aqui em casa, não vou poder ir. Ah, meu filho, te vira. A responsabilidade é sua. Porque se você não for, é você que vai responder. Então, se eu fizer isso, eu vou ajudar a sua irresponsabilidade. Dê seu jeito e vá. Uma vez eu estava numa palestra, tem uma moça, lá no Pará, isso, que ela, quando fala, bate sem dó. E escalaram ela para fazer uma parte do evento lá. E aí, quando ela foi falar comigo, meu Deus, aí eu sentei assim numa fila atrás e fiquei sentado, esperando para ver o que ia dar, né? Mas não demorou uns 10 minutos ela falando, ela disse: o espírita que é espírita é aquele que deixa em casa o filho com febre, sozinho, e vai para o centro espírita. Porque onde está o compromisso? Onde está o compromisso? Se abandona para ficar com o filho, não confia nos mentores, os mentores cuidam. Aí eu baixei a cabeça. Aí tinha uma moça do meu lado e eu pensei: você ouviu o que ela disse? Força de expressão. Aí ela não se conformou. Você falou sobre, aí questionou o pensamento dela e ela reafirmou: é isso mesmo, sim. O que eu estou dizendo, e pá, reafirmou. Aí ela disse: não é força de expressão, não. Isso é força de expressão da força de expressão. O que eu ia dizer num negócio desse? Mas existe essa postura, né, de um julgamento com os nossos companheiros de espírito. Um julgamento desnecessário, que é uma falta de acolhimento. Ficar medindo as pessoas o tempo todo, se o cara fez, se o cara não fez, plano errado, plano está certo. E existe até uma certa crueldade na maneira como a gente trata. Não tem uma crueldadezinha velada? Tem uma crueldade. Tem uma pitada de crueldade. E a gente não deveria ter isso, né? Consequentemente, existem certas máscaras que as pessoas vestem para serem admitidos. Ai, minha casa está uma bênção. Ai, meu marido é maravilhoso. Porque se disser que está um problema, olha, você está perturbado, minha filha. Uma moça do movimento espírita que é trabalhadora de frente, lá em Rondônia, estava se sentindo perturbada, incomodada, disse: vou abrir uma ficha para tratamento espiritual. Aí foi na casa espírita, chegou lá, entrou, aí a entrevistadora: pois não, digo que é isso. Você veio abrir uma ficha. Não é possível, gente. Ela: eu não estou me sentindo bem. Você não está se sentindo bem? Mas por que? Sei, é uma perturbação, estou estiado, uma coisa no meu peito e tal. E começou a descrever o quadro dela. Aí a moça disse assim: mas você está trabalhando no movimento espírita? Estou, normalmente. Abandonou a tarefa? Não. Incrível, deve ser, não abandonou a tarefa e está passando por isso. Que interessante, né? Como é que pode? Como se a tarefa fosse escudo para não sofrimento, para que não houvesse encontro com o obsessor. Tem vezes que o processo obsessor aguarda que a gente esteja em condições de recepcioná-los. Então você não tem condição de encontrar seu obsessor, então guarda ele lá, espera um momento. Se agora fulano já tem maturidade para se defrontar, então agora vamos lá, está na hora. E a gente está criando musculatura moral para poder na frente encontrar determinadas situações que ainda não encontrou. Existe pouca interação entre nós, como eu comentei ontem, uma interação muito mais forte dentro da casa do que fora dela. E estou falando aqui das confraternizações. Vamos fazer a confraternização anual da casa, uma vez por ano o povo se junta. E fora disso, passa o ano inteiro desconfraternizado. Aí uma manhã todo mundo senta, come junto, pronto. Nós agora, confraternizar é juntar os irmãos. Isso que é confraternizar. Aí quer dizer que isso juntou e virou irmão. Aí passa o ano todo, cada um com um lado, brigando, criando confusão, e senta de novo. É claro que uma por ano é melhor do que nenhuma, mas não é a melhor opção. Porém, no reverso da medalha, nós também temos uma fraternidade legítima que existe entre nós. Existe, não posso dizer que só existe isso, mas existe também amigos verdadeiros, leais, que se gostam, que se protegem, que se cuidam, que se amam, que se ajudam e que fazem tudo
um pelo outro. E isso é extremamente louvável, um sentimento muito positivo, que a gente sente que se a gente cair, os nossos companheiros lhe acolhem. Eu tive um ano que fui embora de Porto Velho, resolvi ir embora para Fortaleza, em 97, isso. Comi minhas malas e fui embora. 10 vezes eu voltei. Teve mala que eu nem desfiz. Ficava vendo as coisas, gente, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O pau quebrando lá, eu aqui em Fortaleza, na praia. Eu vou voltar para a poeira. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu vinha no avião pensando, eu vou chegar em Porto Velho. O pessoal vai dizer, né? Tá vendo? Gostou? E eu fui esperando isso. E olha, eu cheguei lá, eu me surpreendi com meus próprios amigos. Ninguém me disse isso. Eu esperava receber. Esse do avião, ai meu Deus, vai começar. Primeiro que me pegar vai dizer, viu? Gostou da teia? Tá bom assim? Aí eu desci e pensei, ai, mas que bom que você falou, ah, que legal. Gente, graças a Deus estou entre irmãos verdadeiros. Mas existe sim essa fraternidade legítima, mas esses outros comportamentos precisam ser tratados e cuidados para que eles não aconteçam. E para a gente encerrar, quero só lembrar que trabalhador também é gente, também sofre, também tem dor. Vamos para o nosso intervalo na hora, gente. Agora que você ouviu tudo, respire fundo. Porque as palavras de Jorge Larraín como um chamado direto do mundo espiritual. Este vídeo não é apenas uma crítica, é um convite à renovação. A mudança urgente de postura. Porque, como foi dito, não basta ter livros, cursos e evangelhos. Se não há acolhimento, há rejeição. E a pergunta final que fica é: que tipo de espírito você quer ser nesta encarnação? O que fecha portas ou o que estende a mão? O que julga ou o que compreende? O que se acomoda ou o que transforma? Acolher é abrir o coração. É reconhecer no outro um irmão de caminhada. E se o Espiritismo é a religião da razão iluminada, é também, e sobretudo, a religião do amor em ação. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com outros corações. Marque aquele amigo da casa espírita. Vamos, juntos, espalhar essa energia de despertar e mudança. Porque o tempo é agora e o mundo espiritual está contando com você.